futebol envolve uma série de sentimentos naqueles que gostam do esporte. Mas junto com as emoções presentes em uma partida, seja dentro ou fora do campo, encontramos a violência que há muito tempo não é apenas física. Temos visto inúmeros casos de racismo aqui no Brasil e em outros países. Em relação ao racismo, como a mídia tem trabalhado? Para analisarmos o racismo no futebol e a mídia, recebemos hoje a professora Sandra de Deus, coordenadora da especialização em jornalismo esportivo do curso de comunicação e biblioteconomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o jornalista João Garcia. Prazer tê-los aqui de novo. Aliás, o João Garcia é a primeira vez que vem aqui hoje. Né? É verdade. É a primeira vez que vem no programa. Vocês, especialistas e profissionais da área, explodiu essa questão do racismo dentro do esporte e no futebol principalmente. Como é que vocês acham? A mídia está dando conta da necessidade de tratar disso? Está escondendo? Está exagerando? Como é que vocês, para começar a conversa, vamos conversar com a professora Sandra, nossa professora Sandra de Deus. Professora Sandra, que estava no Beira-Rio, na vitória no Beira-Rio, é verdade. Primeiro, um prazer estar aqui com vocês, né? E eu penso que a mídia não só não dá conta de tratar o racismo no futebol, como ela não dá conta do racismo como um todo, né? A mídia ainda tem um certo apagamento na discussão desse tema. E especificamente em relação ao futebol, ao esporte em geral, a mídia foi surpreendida por aquilo que foi acontecendo nos gramados, né? Assim, e talvez a gente possa discutir ao longo desse programa as razões que levam a mídia a desconhecer, ou até então desconhecer, porque é um tema muito recente que apareceu nos veículos, né? Quando o racismo é antigo, né? Assim, nós não podemos dizer que começou ontem os atos de violência. Acho que são várias questões que eu ponho em discussão nesse momento. Primeiro é que a mídia vê o esporte, especialmente o futebol, como um local de ganhar dinheiro. Assim, é por onde entra muito dinheiro na mídia, né? Segundo é que o racismo não está na ordem do dia como pauta da mídia. O racismo, em geral, não é pauta da mídia. E terceiro é que há uma violência generalizada em todos os sentidos, né? E essa violência, em todo sentido na sociedade, também ela tensiona a mídia e faz com que, em alguns momentos, a mídia precise reconhecer que existem esses problemas, né? Então, acho que essas são questões chaves nesse momento. Professora Celso, o que eu acho é o seguinte, esse é uma espécie de modismo brasileiro muito da globalização da televisão. Você pode notar que esse racismo, ele eclodiu no Brasil em razão das transmissões internacionais, da UEFA, por exemplo, dos campeonatos da Europa. Porque a Europa já experimenta esse problema há mais tempo. Eu tenho 45 anos de crônica esportiva, eu não vi assim tão... Porque no Brasil, exemplos, o Flamengo adotou um corvo, que a torcida do Vasco usava para agredir os flamenguistas. O Juventude aqui adotou um porco, que a torcida do Flamengo de Caxias usava para agredir. Os índios chavantes do Brasil, de Pelotas, foi um cronista esportivo, torcedor do Pelotas, que chamou de chavantes, porque os chavantes andavam fazendo estripulias no centro-oeste brasileiro. Então era pejorativo. O Internacional tem um macaco na torcida do Internacional, um rapaz que se veste de orogotango e vive no meio da torcida. Nós não tínhamos, até o episódio do Tinga, e o episódio do Paulão e esse episódio do Grêmio, que aliás eu faço um parêntese, do lado da moça tem um rapaz negro gritando de macaco com aranha. Então é um negócio meio gozado. O cara que seria o personagem da história estava gritando para o outro. É como diz um parente, o esposo de um amigo, de uma prima minha, diz o seguinte... eu sou negro, mas eu sou gremista. Quer dizer, os colorados são macacos, mas ele não é macaco, ele é negro, mas não é a cor da pele dele não interessa, porque ele é gremista. Então, eu acho o seguinte, é um pouco de modismo. A juventude brasileira resolveu extravasar, porque, na verdade, nós não temos motivo para ser racista no futebol.
No futebol, porque os Mas é nossos porque, maiores mas é porque a sociedade, nós somos racistas, a sociedade é racista. E ele só acontece nos estádios porque uma hora as pessoas se deram conta que as atitudes racistas que estão presentes em todos os lugares, elas estão também no futebol. E não pode ser esse que era tido como um terreno livre em que tu pode ofender todos e dizer todos e atacar o adversário de diferentes formas. Assim, ele sempre teve presente esse racismo. Sei. Ele sempre teve, só que chegou um momento que se reconheceu que estas posturas são também agressivas, né? Mesmo nesse lugar de liberdade total, de diversão, elas também são agressivas. E aí a mídia demorou para entender isso. Mas ela não entendeu, na verdade, ainda que isso acontece nos estádios. Nós voltaremos, professora, a este programa a discutir um outro assunto que é para um outro programa, homofobia. Que também é presente nos estádios, entende? E muito presente. E no futebol também. Né? No futebol, vocês não acham? Eu me recordo, eu concordo com o Garcia, de que, na verdade, não é que não existisse o racismo, ele estava invisível, ele estava, como se estivesse sendo aceitado, ele estava escondido. E, de alguma maneira, para conviver com ele, os próprios negros construíram, como construíram, aceitavam ser chamado de nhabenta, ou seja, lá o que for, né? Nha. Ou seja, aquelas formas aparentemente carinhosas de que os brancos, normalmente os seus ex-proprietários ou proprietários chamavam, e os negros tinham que incorporar isso na sua cultura e tal, porque era a forma de conviver. Acho que no futebol também. Tem uma boa parte disso, ou seja, né, os símbolos, os xingamentos, tal, acho que escondia um pouquinho isso. Mas não foi na Europa, eu me recordo, talvez vocês tenham uma memória melhor que a minha, na Holanda, acho que a primeira vez que eu vi um jogador, porque não foi também da torcida branca, holandesa ou europeia, quem começou a reagir, ou seja, um jogador que disse não. Ele disse, não, vocês não vão me chamar disso. E reagiu, né? Vocês lembram disso? Sim, foi dentro de campo. Foi dentro de campo. No Brasil também isso aconteceu, ou seja, os jogadores começaram a reagir, porque também Pelé não é um apelido carinhoso, ou seja, tem embora não sei a origem, ele tem uma... Eu também não sei a origem do Parece que Pelé. me soa como se fosse uma expressão... De pele. De pele, né? Não sei, pode ser que seja. Vocês notam também que aqui os jogadores estão reagindo a isso? Eu acho que o negro aqui no Brasil aceitou, né? Ele foi fazendo ouvido, olho branco e ouvido moco para as ofensas. Mas teve um ponto em que ele disse, não chega, não vou aguentar mais. Porque o que acontece assim, ó, se nós pegarmos a trajetória do Pelé, né, o Pelé não se reconhecia como um negro e nunca fez essa defesa, né? E como ele é importante, ele é um rei, ele também nunca foi atacado, porque também tem isso, né? Nós precisamos associar a questão do racismo à pobreza e outros dados que não só, né, a cor da pele, né? Nós não podemos só fazer essa associação. O que acontece? Só que nos tempos mais modernos, com o crescimento do respeito aos direitos humanos, né? Também os jogadores de futebol, né? Também dentro do campo, eles passaram a ver que eles também estavam sendo agredidos, né? Às vezes pelos próprios companheiros dentro do campo e às vezes pelas torcidas. Né? Então a gente começa a ter um movimento que eles começam a se reconhecer como negros que são, e que eles não só jogam bola e jogam bem, mas que eles são seres, né, iguais aos outros, eles não são inferiores porque são negros. E eu acho que esse reconhecimento dos jogadores, quando eles passam a pensar que eles podem disputar esse lugar sem ser agredido, é que vai fazendo com que mude um pouco essa história, dentro do campo. Né? Porque agora, eu acho que... a professora disse uma coisa muito certa. Nós do sul do Brasil somos mais racistas que os outros, indiscutivelmente. Embora achemos que não, né? Achamos que não. Mas, porque até meados do século passado, a maioria da nossa população era rural. Depois ela foi se tornando urbana e branca, foi embranquecendo a população. Ela era branca no interior, mas o negro, por exemplo, não passou da década de 50 para cá a ocupar cargos de funcionário público, nos bancos, nem tão branca professor. Assim, desculpe, João, nem tão branca assim. Eu descobri esses tempos, tem uma jornalista fez um estudo, Porto Alegre é a cidade do Brasil com o maior número de casas de umbanda, ou seja, de casas de religião negra. Ou seja, isso é impressionante. Isso é impressionante. É uma cidade com uma vida cultural negra importante. Exatamente. Aparentemente só existem italianos e alemães.
aqui em Porto Alegre viveu um negro príncipe africano, né? Aqui perto da minha casa, ali, né? Na Cidade Baixa. Ali, né? Mas é que a discussão ela é maior. Né? Ela é maior porque, em função do racismo na sociedade, impregnado numa sociedade que é branca, né? E que tem uma dificuldade dessa aceitação, né? O olhar da sociedade, o olhar do ser humano em relação ao racismo é o pior olhar que tem. É o pior olhar que o ser humano pode ter em relação ao outro ser humano. Se nós pensarmos, né, vou voltar de novo para o futebol, né, porque me parece que esse é o exemplo mais importante que a gente tem no momento. Assim. Tu tem um racismo que é dentro de campo, de jogador para jogador, tu tem um racismo que é da arquibancada para dentro do campo, né, do torcedor que faz o xingamento ao jogador ou ao juiz, né, ao juiz também. Mas tu tem um racismo que ele está na estrutura do futebol brasileiro, principalmente. Assim, nós contamos nos dedos hoje o técnico negro nesse país, técnico de futebol negro, que deu certo, no sentido deu certo porque foi valorizado, etc, né? tal, Goleiro. mesmo que os Goleiro? caras fossem, mesmo que os caras sejam extremamente bons, onde eles dão certo. Por quê? Porque o lado do campo como professor não é uma função de negro. Não. O professor, né, assim, ele não é negro. Ele é normalmente um branco. Então, os negros, e nós podemos contar na atualidade, que são os técnicos negros, ou os que já passaram, né? Que a gente sabe que são, né? Bem, sem nem falar nas estruturas de direção dos clubes. Nessa Né? direção isso aí não existe. Isso aí não, nós estamos precisa falando ter dinheiro. nós estamos falando do jogo, digamos assim, né? Do jogo assim, né? O ano passado eu me lembro que eu conversei longamente com o Valmir Lourdes, né? Que é um exemplo de atleta, de ser humano e todas as dificuldades, né? E o desrespeito que ele teve, né? E a falta de reconhecimento que ele teve, né? Assim, prova o quê? Né? Ele fez sucesso fora do país. Sim. Assim, prova o quê? Que entende, esse racismo todo, né? esse comportamento preconceituoso da sociedade, ele está também nesse lugar que para nós é um lugar mais lindo do mundo, que é o estádio de futebol. Eu tenho um treinador que é meu amigo e ele mesmo disse, tem o Pereira, que é treinador de futebol e que é bom treinador e que chegou a ser cogitado para o Grêmio. E ele disse que ele não será contratado. Evidente. Por que não será contratado? Ele fez assim para mim. É evidente. Que coisa. Pela pele. Que coisa. Não é pelo Grêmio, é pelo Internacional, por qualquer time. Por qualquer mas principalmente para os clubes que têm origem europeia. Mas igual, assim, lembram do Andrade? Andrade, que treinou no Flamengo? Foi campeão brasileiro. Foi campeão pelo Flamengo. E Cadê o não Andrade? morreu. Não morreu, mas está apagado morreu pelo pelo racismo, futebol. entendeu? Publicamente, claro. sim, foi. Sim, foi apagado que pelo coisa. racismo. E agora o outro treinador do treinador do Flamengo também foi campeão da Copa do Brasil, sumiu. Também era negro. Chegam por acaso, né, substituindo, ou Chegam substituindo, e eu sempre acho que tem alguns deles que têm um papel muito importante nisso, e às vezes, para não fazer esse enfrentamento, principalmente esses treinadores, e hoje alguns jogadores estão sendo protagonistas desse momento de denúncia, de levantar discussão sobre o racismo no futebol, mas os treinadores, nós pensarmos o próprio Anderson, foi auxiliar técnico no Grêmio, não sei nem onde está hoje. Anderson Paixão? Não. Não. O Paixão é outro. É Anderson, sim. Que foi criado nas categorias do Grêmio. Eu acho que ele deve estar nas categorias de base do Grêmio, mas ele foi auxiliar técnico. Sim, mas no Grêmio, durante muito a tempo. professora falou no Valmir Lourdes, o Brasil de Pelotas foi com o Filipão 16º no Campeonato Brasileiro. Com o Valmir Lourdes foi terceiro. Você lembra qual é o treinador do Brasil de Pelotas que é mais reverenciado? Luiz Felipe Scolari. Que coisa. O racismo é... E aí eu acho que a gente volta à questão do comportamento das torcidas, né? Assim, que, claro, tem toda a questão da homofobia, tem outras questões, né? Tem toda uma discussão em relação ao papel do juiz, todos nós no estádio. Quem gosta de estádio conhece esse clima do estádio, né? Assim, só que essas ofensas todas que foram, e aí voltamos para o racismo, que foram feitas da torcida para dentro do estádio, até o momento que esses jogadores se acordam para dizer que realmente é um problema. Tu pode fazer várias ofensas, dizer que eu não jogo nada, dizer que eu não presto, dizer isso, dizer aquilo, né? Assim, mas daí tu dizer, né, te ofender de assim, sai daqui porque tu é negro,
Né? Assim, essa é uma ofensa para o jogador que está ali como qualquer outro trabalhador. É uma diversão para nós, mas ele está ali como qualquer outro trabalhador. O Márcio Chagas, que foi vítima de racismo por parte do Esportivo de Bento, que hoje é comentarista esportivo, ele, dentro da federação, foi vítima de racismo. Ele não chegou à FIFA porque ele era negro. E desistiu de ser o juiz de porque futebol. ele tinha muita barreira. Sim. E olha que ele tinha o pai dele, o Buda, que era meu amigo e engenheiro civil. O Buda dizia, os meus filhos são igual a tecla preta do piano. São pretas e tem que valer por 2 brancas. Ele dizia para os filhos. E o Márcio Chagas preferiu seguir a vida de professor de educação física do que continuar como juiz, porque ele ainda tinha idade para tentar chegar à FIFA. E ele desistiu por causa da pressão. Eu vejo que essas pessoas, assim como o Márcio e alguns jogadores que hoje estão levantando esse debate, eles têm um papel muito importante, né, nessa discussão e para as novas gerações, na medida que até hoje nós fomos ignorando, né, esse preconceito que está nos estádios, que está em todos os lugares. Como se ignorou isso? Sim, e se ignorou porque a mídia não viu isso. A mídia não viu isso. A mídia não viu isso até o momento que explodiu e alguém disse, chega porque eu estou sendo agredido. Aí vira notícia, né? Vira assim, nós podemos tratar disso. É claro que nós precisamos entender que o tratamento que a mídia, que nós, jornalistas, damos para o esporte, né? Ele é um tratamento que nós vemos simplesmente como entretenimento. Ele é um lugar de diversão, né? E ele tem espaço para o debate na esquina, no banco, em qualquer lugar que estejamos, como torcedores ou como cronistas. É um debate mais importante. Exatamente. Vou pedir tempo para vocês e voltamos depois do intervalo, em seguida. Estamos de volta com o Mídia em Debate, que hoje analisa o racismo no futebol e a mídia, com a professora Sandra de Deus e o jornalista João Garcia. Falávamos aqui, Sandra, tu estava terminando o teu raciocínio, eu meio que te cortei sobre o... Não, mas sem problema, sobre o fato de que a mídia trata o esporte, principalmente o futebol, como um local simplesmente de entretenimento, né? Eu tenho feito um esforço de estudo nos últimos anos para discutir a questão da linguagem do jornalismo esportivo, né? E, por consequência, discutir esse papel que a mídia trata o esporte e o futebol, porque precisamos pensar que é uma futebolização, né, na mídia, né? Tratamos praticamente de futebol. O que não estou condenando, né? Ao contrário, eu sou um apaixonado por futebol, prefiro que seja esse o debate. Mas acontece que a mídia também não trata, porque este lugar não é um lugar para tratar de assuntos sérios, né? O local do esporte em si, principalmente do futebol, não é para assuntos sérios. Então, tanto que nós passa lotado por nós a discussão sobre a corrupção nos clubes, na CBF, em todos os lugares passa lotado esse debate, que é um debate mais profundo, né? Aliás, eu estou me aposentando e esse assunto da corrupção não consigo entrar nele. Dos ganhos ou não ganhos que tem as direções dos clubes, esses assuntos passam lotados, às vezes aparece uma reportagem aqui, outra ali. Então, também o racismo, que é um assunto sério, ele não é um local para tu sentar ali no bar e fazer a discussão dele. Por quê? Porque ele é um assunto que ele exige, né, uma tomada de posição, e é diferente eu dizer que sou gremista colorado, que o jogo de ontem foi ruim, que foi bom, etc e tal, entendeu? Ou que amanhã vai jogar de tal jeito, porque desse assunto todos nós falamos, né? E também porque do outro lado também não tem muitos negros e também não temos alguns racistas também sentados no nosso lado lá. Sim, também os caras não querem discutir. Eles querem discutir qual é o time que vai jogar domingo o Grenal. Eles não querem saber não, mas mas a discussão gritar macaco pro Paulão, não, mas a intenção não era gritar macaco pro Paulão. Houve uma certa, eu percebi, não sei se vocês concordam, eu senti uma certa naturalização, uma tentativa. Primeiro, uma denúncia por parte de alguns jornalistas que acataram e acolheram
digamos, a denúncia. E depois, em seguida, uma certa naturalização do evento, dizendo o seguinte, isso é futebol, futebol é assim mesmo. Ou seja, uma certa antropologia do futebol, onde no futebol tu grita o que tu quiser, tu diz o que tu quiser, chama de que tu quiser, inclusive se pega uma pau, às vezes em quando, nas próprias torcidas, se tu quiser. Porque, na verdade, é assim que é o futebol. É assim que é o futebol. Então deixa assim porque é assim mesmo. Mas é por isso, porque é o entendimento por parte da mídia de que tratar o esporte não é um assunto sério. Né? E essa é a grande dificuldade. E nós vamos para uma discussão que se faz dentro de um curso, por exemplo, de jornalismo esportivo. Quer dizer, assim, afinal, a área de jornalismo esportivo dentro da imprensa, de um modo geral, ela é tida ainda como secundária. Né? Nobres são os jornalistas que trabalham com política, com economia. Né? Os de cultura gostam de festa. E os de futebol, do jornalismo esportivo, na verdade, assim, são aqueles que gostam de futebol. O mundo acadêmico nos vê assim, né? Claro que a gente sabe que ninguém vai sobreviver no jornalismo esportivo se não gostar de esportes, né? Então, assim, ninguém vai para lá fazer jornalismo esportivo se não gostar disso. Eu digo mais, ninguém vai para o jornalismo esportivo se não tiver um clube pelo qual ele se apaixone. Sim, depois também, ele até pode mudar. Também, claro. Depois ele vai negar que ele é gremista e que ele é colorado. Sim, claro. Mas ele só vai para esse lugar, né, se ele é apaixonado por esporte, claro, por algum esporte ou por futebol especialmente. Assim. Mas então esse tratamento também ele é dado dessa forma. Que, assim, se não é um assunto sério, então aqui os jornalistas todos só se divertem nessa área e nós não precisamos tratar desse assunto. Porque também ele é consumido assim. Né? Hoje... Se você for falar de racismo, for falar de corrupção, for falar de algum assunto que não tenha a ver com o dia a dia... Do resultado do jogo, dos treinos, etc. Eles desligam o rádio, eles viram a página do jornal, eles mudam de canal na televisão. Mas isso é assim no futebol, porque nós tivemos um programa há pouco tempo aqui com o Nando Grossi, falávamos sobre isso. Eu ficava chateado, por exemplo, que a corrupção mundial do esporte, do futebol, que tenha sido praticado por 2 brasileiros, principalmente, tenha sido denunciado pela BBC de Londres, no Brasil. Ou seja, não foi a nossa crônica esportiva quem denunciou. Vocês não acham isso perigoso? E tem um segundo elemento. O próprio esporte, o jornalismo retirou o esporte de dentro de si. Ou seja, vocês pegarem a Rede Globo, ou seja, tem um diretor de jornalismo e um diretor de esporte. E aqui também, ou seja, as grandes redes, ou pelo menos a grande rede nacional, faz isso. De alguma maneira, ao fazer isso, já não... Pronto, isso é entretenimento, eu não Porque tu não entende que esse não é jornalismo, que daqui eu só trato do entretenimento. Claro. E eu não trato dessas questões que são questões que passam por aqui, porque hoje tratar de um jogo de futebol, eu preciso tratar de várias questões que estão envolvidas nele, né? Assim, seja da economia, seja da política, né? Todas as questões estão envolvidas. Não é simplesmente entrar ali e correr atrás de uma bola, né? Se eu for tratar como jornalismo esse assunto, eu tenho muitas questões. Agora, professora, o futebol é um produto dentro de uma empresa de comunicação, é um produto. Que dá muito o jornalismo não é um produto. Tu sabe disso. Vender um telejornal é um parto. Tem que colar em alguma coisa. Tem que colar alguma coisa. Tem que grudar nele. Normalmente são verbas estatais, não é? Agora, o futebol não. O futebol todo o dinheiro que entra na mídia hoje é qualquer coisa. Futebol. Qualquer coisa, vende qualquer coisa. E o futebol tem muito disso. Por exemplo, a Copa do Mundo é um negócio de dinheiro que movimenta 250 bilhões de dólares. A última Copa do Mundo que teve aqui no Brasil, ela foi a maior Copa em termos de rendimento para a FIFA. A FIFA, existe uma FIFA antes e depois do João Avelange. Uma FIFA do João Avelange tinha 12 funcionários em Zurique. Hoje nem sei quantos tem. Hoje é uma empresa multinacional. É uma empresa extraordinária, que é o seu Youssef Blatter, que está denunciado pela BBC de Londres, pela mídia internacional, como um grande corrupto. Mas ele está andando para nós, ele tanto faz. O negócio é o seguinte, a FIFA chegou aqui e disse, olha, não quero aquela placa da Carhouse ali, tira fora. Tira a lei que proíbe bebida no estádio, muda a lei do país. Né? Então, é um negócio. Futebol... Sim, futebol é um negócio. Futebol is business. Não tem nada a ver com jornalismo, é verdade.
É verdade. Mas aí cabe a nós, né, jornalistas, encaminhar essa discussão Exatamente. que envolve o racismo, que envolve o comportamento das torcidas. Lá no início desse programa, falaste assim, nós precisamos voltar ao programa para discutir a questão da homofobia. Sim, porque é outra questão presente nos estádios e de forma bem agressiva. Muito. Bem agressiva nos estádios e fora dos estádios, mas relacionada à questão do futebol, né? É uma questão muito presente, mas a do racismo, e nós não temos esse debate, porque também não nos interessa, né? Assim, nós, jornalistas, nós que trabalhamos com jornalismo esportivo, também não fizemos essa discussão. O Grêmio dispensou um volante e um goleiro porque eram namorados. Descobriu que o volante e o goleiro eram namorados, dispensou. E os dois abandonaram o futebol antes dos 30 anos. Porque os vestiários, no vestiário se sabia, mas se fazia que não sabia. A mídia sabia, mas fazia que não sabia. E, a senhora sabe de algum centroavante gay? Não. Sabe de um zagueiro gay, de um goleiro gay? Não sabe. Então, esse é outro assunto. Tem a mesma raiz. Deixa eu voltar a uma questão, ou seja, concordamos todos aqui que a denúncia do racismo aparece, aparentemente, a reação primeiro é na Europa, depois vem para o Brasil, e a partir dos jogadores. Mas dos jogadores amparados na lei. Ou seja, também temos que ter claro o seguinte, ou seja, só há a possibilidade e há uma reação quando a sociedade produziu um amparo legal de criminalização. Vocês acham aqui no Brasil, os casos, vamos pegar os casos do Aranha, enfim, tem poucos casos após esse período. É a lei quem está mexendo, quem está motivando e amparando esses jogadores? É a moda? Vai passar? Ou finalmente nós estamos chegando a um ponto em que é possível se garantir que nos estádios de futebol se comporte como se comporta em casa, ou tem que te comportar em casa, como tem que te comportar num bar, como tem que te comportar em qualquer outro lugar público. Vocês acham que está incorporado isso pela lei, pelo costume, pela moda? Eu acho que é o quarto poder. Os promotores é que estão fazendo com que a mídia discuta o assunto. Senão a mídia esconderia. É que os clubes são punidos, os torcedores são punidos e eu acho que é a lei. Pelo menos eu acho que é a lei. Eu acho que tem a lei, mas tem a questão do crescimento dos direitos humanos, dos direitos sociais das pessoas. Então, tu passa, porque tu tem hoje amparos que te permitem denunciar, etc. E aí tu cresceu a consciência das pessoas em relação aos seus direitos. E aí isso faz com que se leve a possibilidade de não ser, claro, amparados por uma questão legal. Acho que não é uma questão de modismo. Me parece que esse é um problema dado e que vai se continuar nessa discussão. É evidente que nós temos hoje, fora dos estádios, um certo acirramento, né, de determinadas questões, né, que isso leva cada vez mais hoje, tem muito presente muitos preconceitos na sociedade atual, né, que eles não apareciam antes, eles aparecem hoje em função do crescimento dos direitos. E isso faz com que, então, se torne mais visível para todos nós esse debate que se contrapõe. Eu diria assim, Schroeder e Garcia, o racismo, ele já foi mais... hoje ele está mais forte no Brasil, hoje é. Mas ele é também uma resposta em relação às denúncias. Quer dizer, assim, eu tenho direitos, na medida que eu defendo meus direitos, eu tenho um ataque maior a eles. Né? E isso é uma coisa muito presente hoje. Né? E os racistas também, né? Os racistas, quando perceberam que estavam sendo atacados na sua área de conforto, né? Reagiram, né? Reagiram. Eu defendo meus direitos e eu sou mais atacada exatamente por isso, né? Assim, e isso vai à questão da homofobia, vão todas outras questões, né? Há um certo fundamentalismo hoje que ele assusta bastante da forma que ele vem crescendo, porque, né, na medida que eu me defendo, eu também tenho um ataque. O que a gente ouvia muito, e nós estávamos falando aqui no intervalo, o que a gente ouvia muito dos antigos era, esse nego conhece seu lugar. Era aquele nego de alma branca, né? Que ficava lá, não reagia e coisa. Como hoje o negro reage a esse racismo, o branco que é racista fica olhando para ele e diz, mas esse negrinho tá reagindo.
Não, ele não se acomodou. Quer dizer, é bem isso, uma lei de ação e reação. Também o racismo aumenta, mas ainda se tem a lei do lado. Eu acho que essa é uma vantagem que o negro tem. Ele tem a lei do lado. A Sandra falou. A Sandra, desculpe, João, a Sandra lembrou que o Pelé não assumiu esse papel, que alguns negros, por exemplo, o Mohamed Ali assumiu no esporte, no boxe mundial nos Estados Unidos. O Pelé não assumiu aqui. E pagou, hein? E pagou por isso. Alguns tentaram assumir. O Paulo César Caju, por exemplo, Sim. fazia, E pagou assumiu e pagou por isso. Mas eu quero dizer o seguinte, voltando à pergunta anterior. Houve um momento em que o futebol brasileiro, alguns jogadores, Afonsinho, por exemplo, com a sua barba, seus cabelos compridos, Sócrates depois, Mas aí reagiram e pareciam que iam democratizar os bastidores do futebol, dizendo, não, nós somos jogador, quem joga somos nós queremos algumas coisas e tal. E durante um tempo pareceu que havia uma reação, acolhida inclusive em certo momento pela mídia, e que ia se democratizar o futebol. Nada disso aconteceu, ao contrário, ou seja, virou uma empresa fechadíssima, onde não se sabemos de nada e só brota corrupção quando brota já no final, no final das coisas. Será que o racismo não vai para esse caminho? Mas fecha assim, ó, eu quero voltar um pouquinho nessa questão do Afonsinho, do Sócrates, porque foi um momento muito importante daqueles jovens jogadores que tinham também uma participação política militante na sociedade e que levaram isso para dentro dos clubes, né? Então, assim, aquele momento também era um momento democracia corintiana. Era um momento que ajudava eles e que eles reivindicavam direitos, não só os direitos de jogadores, como trabalhadores que são, assim, mas também os direitos na sociedade, direitos políticos, etc. e tal. Assim, acho que houve esse momento, né? Assim, agora, se a gente trouxer para cá, ainda não entrando na questão do racismo, se trouxer para essa atualidade, que assim, a formação do Bom Senso Futebol Clube, assim, o bom senso tem um papel importante. Eu não sei, eu confesso que eu esperava mais do Bom Senso quando ele começou. Mas nesse sentido, não só defender os direitos como um sindicato, né? Mas de defender outras causas que estão ali jogadas dentro do campo e dentro dos clubes, né? Assim, porque o Bom Senso tem uma tarefa política também importante, não só sindical, ele tem uma tarefa política importante. Agora, se eles vão ter pernas, né, para fazer e levar essa discussão, e a gente já dá para ver que alguns dos integrantes do Bom Senso que estavam na linha de frente ou que estavam atuando fortemente nos clubes, jogando no dia a dia, hoje estão na reserva de alguns clubes. Sim. Isso, para mim, pode ser que seja também pelo fato que o cara não está jogando bem, mas também pode ser sintomático. Pode. Né? Aí tem o Bom Senso, por exemplo, ainda não fez, e não sei se vai fazer essa discussão que envolve o racismo. Eu acredito, Schroeder, que não tem mais retrocesso nessa discussão do racismo no futebol. Eu acho que, tenho certeza que daqui uns dias começa o Campeonato Brasileiro e nós vamos ter outros momentos de novo que vão envolver este debate todo do racismo em relação ao campo de jogo em si. Porque, na verdade, embora seja uma minoria da torcida, você não pode deixar essa bactéria aí infectar o organismo do futebol. O resto do estádio não pode se infectar, mesmo que seja uma minoria a gritar para determinado jogador, essa minoria não pode. A minha filha foi assistir um jogo na arena e havia um grupo de torcedores que gritava atrás dela gritos racistas. Ela ficou indignada e até brigou com os torcedores, quase que apanha, não é? Ela gritou e ela imantou outras pessoas que não estavam gostando daqueles gritos e fizeram aqueles torcedores calar a boca. Se houver uma reação daqueles torcedores que são anti-racismo, nós teremos um estádio melhor do que esse. Mas isso já é uma demonstração. As pessoas não estão aceitando que sejam racistas dentro do futebol. Tem pessoas que são antirracistas e que não aceitam isso. Eu acho que isso é muito bom. As imagens mostraram aquela vez que era a minoria mesmo. O Mídia Debate faz um pequeno intervalo e voltamos em seguida, garantindo a palavra à nossa professora Sandra de Deus. O Mídia
Debate está de volta para continuar analisando o racismo no futebol e a mídia, com a professora Sandra de Deus e o jornalista João Garcia. Continuamos a nossa prosa aqui, Sandra. Eu acho que tem um terreno um pouco perigoso na discussão, né? E para que o nosso telespectador entenda, assim, que... por que ele é perigoso? Porque uma coisa nós enquanto jornalistas e que pensamos ou que estudamos a questão do jornalismo esportivo, precisamos pensar que é necessário retirar completamente dos estádios e do campo as atitudes racistas e homofóbicas, certo? Essa é uma coisa. Só que a gente não pode também colocar no mesmo liquidificador o comportamento do torcedor nos estádios. Não significa posterizar... Não significa higienizar o estádio, no sentido de que eu vou para o estádio e não posso dizer palavrão, que eu tenho que me comportar como se eu estivesse no teatro, muito bem sentadinha, nem me levantar e alguém me xingar porque eu levantei na frente dele para gritar, sabe assim? Não significa isso, né? Porque nós já com a mudança, com a construção das arenas, com os estádios se modernizando, o que é extremamente bom, mas nós também fizemos uma higienização, quer dizer assim, todo mundo senta, na verdade, as cadeiras são lindas, maravilhosas, tu senta quase como se tu estivesse num teatro. O estádio não é um teatro, né? Assim, ele tem uma grande diferença de um teatro. Ele é um lugar de torcidas organizadas, de charangas. Tem uma interação que nenhuma outra atividade pública tem, nenhum outro espetáculo tem, entende? Nem o show que eu vou do meu artista preferido eu consigo fazer o que eu digo e o que eu faço no estádio. Então não dá pra gente misturar todas as coisas. Uma coisa são os preconceitos que se tem em relação ao ser humano, né? A outra questão é tu poder extravasar com todos os palavrões. E acho que palavrão tem gente assim, é um horror, eu vou no estádio e tem um monte de palavrão. Esse é o lugar. Ou seja, se eu entendi, quando nós gritamos, xingamos a mãe do juiz, obviamente nós não estamos nos referindo à mãe do juiz, nem o juiz sabe disso e todo mundo sabe disso, que não tem nada a ver com a sua mãe. Quando nós chamamos alguém de macaco, quando nós chamamos alguém de, sei lá, xingamos, nós estamos nos referindo àquela criatura, aquele jogador, aquele juiz, né? Há uma diferença. É uma diferença muito grande. Né? Esse aranha que foi o motivo da reação das procuradorias em geral contra a torcedora do Grêmio, depois foi vítima do mesmo preconceito de ser chamado de macaco pela torcida do Santos. Vejam só como há uma coisa de imitação, quer dizer, vamos agredi-lo chamando ele de macaco como a torcida do Grêmio chamou. Ele reagiu. Exatamente. Ele reagiu. Mas esse da reação? Claro. Exatamente. Você quem deu o direito a ele a reagir, né? Isso. E ele... o torcedor gremista... mas a torcida do Santos... A torcida do Santos imitou a do Grêmio na ofensa. É aquela piada que diz que o candidato era negro e que tinha um cara bêbado do lado da tribuna e que o ofendia, chamando ele de negro. Ele dizia que negro eram os olhos de Maria e chamava ele de preto. Preto é o asfalto que eu farei na estrada... E foi chamando ele de escuro, né? Até que não conseguindo desestabilizá-lo, porque ele sempre tinha uma resposta inteligente, chamou ele de macaco. E ele ficou pensando, macaco. Aí o candidato se desestabilizou e ofendeu a mãe do cara. Quer dizer, porque o macaco ele não tinha resposta. Sim. Ele não era ecologista na época. Né? Não, até porque essa história do macaco tem uma base pseudocientífica. Né? Tem todo um... O primata. Não, e tinha umas teorias pseudocientíficas lá do início do século XX, onde se fazia da evolução do macaco, que tinha aquela coisa direta, e ainda tinha do lombrosianismo, né? Ou seja, o Lombroso fazia um desenho do crânio, e aí então o crânio do negro seria parecido, que é uma bobagem absoluta, comprovada hoje, que cientificamente não tem o menor sentido, mas isso ficou. Isso tem uma certa justificativa histórica. E claro que era necessário naquele momento para colocar o negro no seu lugar, para criar todos os mecanismos aí que nós conhecemos Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Bem, é crime. É crime esportivo? Não, é crime. É crime. Onde é que tem que ser julgado? Está sendo julgado? Ou seja,
para além da mídia, ou seja, a mídia, o caso Eu do acho que Aranha, tem que ir o caso além do da Aranha, mídia. eu não vi mais depois, ou seja, a É. mídia trazer, olha, foi julgado e o fulano foi condenado ou não foi condenado, aí depois saíram defendendo a menina, Esquece. inclusive, né? Ou seja, como é que está sendo isso? Ou Mas seja, do ponto de vista legal e do ponto de vista da memória. Eu acho que tem que ir além da mídia esportiva. Porque assim, ó, a mídia esportiva, a mídia Aliás, da tem que ter a punição obrigação de fazer o debate Sim. e acompanhar o caso. Né? Assim, Claro. mas esse não é um problema só da questão do racismo e da mídia esportiva. Nós temos um problema de desmemória da mídia em geral para diferentes assuntos. Claro. Ok? Nós tratamos do Sim, assunto hoje sim. e ele termina amanhã ele não é mais... Quando aparece, tem assuntos que não aparecem. É, Né? tem assuntos que eles... Então, o problema não dá para a gente jogar só para o jornalismo esportivo, a gente tem que Claro. jogar para a mídia em geral, que é o desaparecimento de alguns fatos, né? Ele aconteceu hoje, ele tem toda uma sequência, ele tem uma repercussão, mas ele costuma desaparecer, né? Assim, por diferentes razões, tá? Que não é o motivo do nosso debate. Agora, o racismo no futebol, ele tem que ser julgado para além de um crime esportivo. Né? Ele precisa ser julgado como um crime que está acontecendo na sociedade, como qualquer outro crime que acontece na sociedade. Ele precisa ser julgado dentro da lei e ele precisa ter, por parte da mídia, o resultado dele depois. Para onde é que foi? Assim, o que aconteceu depois? Esse caso que é do Grêmio, que teve uma repercussão no momento, depois disso, inclusive, passou, na verdade não era bem isso, e acabou, Sim, ninguém mais tratou do assunto. Tudo bem, o Aranha não está aqui no Rio Grande do Sul, então vamos dizer assim, sumiu porque não era aqui o caso, mesmo que o Grêmio esteja aqui, o Aranha não está aqui, que era a vítima, né? Assim, então desapareceu o caso. Mas tem tantos outros que vão ficando por aí no meio do caminho e ninguém mais trata deles. Né? Assim, qual é o julgamento que teve? Qual é o resultado que teve? Né? E isso é um desafio, principalmente para os grupos de defesa dos direitos humanos, né? Para o monitoramento de mídia, para o monitoramento do racismo, para esses grupos que trabalham com isso, darem continuidade, fazerem as cobranças. Porque a mídia, às vezes, outros crimes, a mídia nem sempre fica atrás esperando o resultado. Ao contrário, né? Tem agora, nós estamos vendo no Brasil, a mídia pautando, puxando, né, a justiça para... Que é bom, né? É isso mesmo. Na questão do racismo, parece que não é bem assim. Exatamente por isso, porque para a mídia é um apagamento. Este não é um caso, não é uma pauta da mídia. O racismo, nós temos dificuldade de vê-lo tratado na mídia. Né? Assim, ele só aparece... E nós estamos falando de um lugar de grande exposição, gente. Assim, porque esses atos racistas têm todos os dias em todos os lugares. Sim. Né? Não é só dentro do estádio, é fora do estádio, é nas escolas, é nos bares, em todos os lugares tu tem essa situação que envolve racismo. De vez em quando alguém faz a denúncia e vamos lá. Agora, nos estádios, quer dizer, que é o nosso objeto de debate aqui, assim, nós precisamos ter, e eu acho que a forma de continuar sendo tratado é através dos grupos que hoje fazem monitoramento de mídia ou o próprio monitoramento do racismo, né, que conseguem trabalhar com isso e fazer que volte à tona o assunto. Para saber o resultado, afinal de contas. Onde é que foi parar o caso do Paulão? Sim, Paulão parou. Onde é que foi parar o caso do Paulão? Como é que terminou o caso do Aranha? Terminou? Aqui, no Santos. Então onde? Sabe assim, do Márcio, que ficou no fim, foi do Márcio Chagas e ficou naquela névoa ali depois, né? Sim, o esportivo foi punido, mas na justiça comum não houve nenhum, na delegacia de polícia, ninguém foi identificado, enfim, Né? E tantos outros, né? É impressionante isso. Tem um acidente de carro, óbvio que tu vai às últimas consequências, tu vai investigar, sem qualquer outro crime. Esse crime parece que ele vai perdendo a intensidade depois de algum tempo. Eu me recordo do Aranha com a menina, que houve um certo exagero num certo momento e houve uma reação exagerada por parte da população, obviamente em relação à menina. Mas isso não tira a responsabilidade. E a partir daquela reação exagerada da população, a mídia meio que assume uma postura de desculpá-la. Ou seja, de minimizar o crime. E o crime desaparece. Me parece que houve uma certa... tá bom, era um crime, mas... A guria foi lá no programa na Globo, chorou e aí ficaram com pena dela. E a guria chorou, que estava arrependida, não sei o quê. Tá bom, então também está arrependida a pobre da guria e tal. Sem pedir vendetta, ou seja, obviamente sem pedir vingança, mas vocês acham que os crimes de racismo, de uma maneira geral, no Brasil, estão sendo punidos, Sandra? Não estão sendo punidos. Na mídia ou sem mídia? Com mídia, sem mídia, não estão sendo punidos e eles acontecem em todos os lugares. Às vezes aparece alguém que tem
um pouco mais de visibilidade para fazer a denúncia, mas no dia a dia, inúmeras pessoas estão sofrendo com racismo e eles estão ficando aí como um crime que vai até um determinado momento e depois tu não tem apuração, tu não tem punição, tu não tem nada disso. Né? Eu acho, e principalmente nós aqui no Sul, eu tenho escrito no meu Twitter e no Facebook também, que o gaúcho é o mais racista de todos os povos do Brasil. Tem uma série de coisas que nos envaidecem, mas o racismo não nos envaidece. O crime, o episódio crime de Porongos, é uma coisa que joga uma lama terrível na Revolução Farroupilha. O regimento inteiro dizimado, né? O general Canabarro tinha que ir para Nuremberg. Ele não tinha que ser herói Farroupilha. Ele tinha que ser dizimado. Ele tinha que ser esquecido. Porque ele tirou a espoleta da arma, do fuzil, dos negros que lutavam pela sua liberdade. Ninguém lutava na Revolução Farroupilha pela liberdade. Só os negros lutavam. E eram os mais valentes soldados. Quem os comandou diz que nunca viu gente lutando igual a eles. Eles lutaram naquela batalha de Porongos com baioneta calada contra armas de fogo dos imperialistas. Eles foram dizimados. Aquilo foi um crime, planejado. Quer dizer, esses caras merecem que alguém escreva a respeito, porque o que foi escrito sobre Porongos foi escrito só denunciando. Tinha que se escrever mais a respeito de Porongos. Deixa eu trazer um caso que para nós, para mim, para Sandra, pelo menos, tu não vai dizer que sou colorado, eu sou colorado publicamente colorado e tu é colorado publicamente, nos incomoda. E me incomodou quando apareceu, que é o caso do Fabrício. Naquele jogo, ou seja, provocado, teve aquela reação. Eu confesso que eu não havia, como o Fabrício tinha um histórico de ser bravo. De ser bravo e tal, várias vezes já tinha se manifestado, eu não percebi naquele momento, confesso que não percebi. E depois achei que era provocação gremista, digamos, de uma parte da mídia também. Sim. Vocês acham que ali houve provocação racista? Eu não sei se ele foi provocado. Agora que ele tem um álibi para ser inocentado no tribunal, tem. Se ele diz que foi chamado de macaco, é a palavra dele contra... O D'Alessandro estava do lado dele. Sim. O D'Alessandro não... mas o D'Alessandro não vai dizer que ele não foi chamado de macaco, não vai dizer nem não. Ninguém vai dizer nada. Eu não ouvi. Ninguém vai dizer nada. Eu não ouvi. Ele estava ali, ele vai dizer... eu, como colorada, né? Eu não duvido. Eu não duvido. Não, mas Os assim... caras tão bravos porque ele jogou a camiseta no chão, deve ter. É aquele negócio de querer ofender. Não, mas acho que veio antes, seria antes. Quando ele voltou o lance. Quando ele voltou o lance, é que é a possibilidade de ele ter sido chamado de macaco. Eu não estava no estádio, portanto não posso dizer isso, né? Agora, assim... A atitude dele, talvez a gente tenha que fazer uma outra interpretação, que às vezes é uma interpretação do vestiário inteiro e que a gente desconhece qual é a relação que esse vestiário está tendo naquele momento, que recado o vestiário tem que dar para a torcida. E o Fabrício pode ser uma ponta disso, né? Assim, pode ser isso também. Eu acho que esse é um debate. Essa, para mim, é uma questão não resolvida. Sabe? É uma questão não resolvida, porque assim, como nós não temos... Ele tem um bom álibi de dizer que foi chamado de racista, claro, né? Assim, que foi chamado de macaco, perdão, né? Assim, agora, ele tem uma trajetória que também nos leva, né, a pensar, a minimizar o problema. Mas assim... Mas nós não podemos desacreditar dele, não dá para desacreditar, claro, porque na verdade, né... Também é verossímil, também é possível. Claro. Também é possível, porque também a torcida do Inter tem esse tipo de comportamento em alguns momentos, né? Assim, eu só quero defender, assim, que eu como alguém que vai a estádio, né? Acho que penso seriamente que a gente não pode... continuar ou tentar misturar as coisas, porque a tendência é que, ao misturar os comportamentos, me impeça de xingar o juiz, né? Sim. Eu não posso, eu preciso, no estádio, eu preciso xingar o juiz sempre, entendeu? Eu preciso xingar o juiz sempre, né? Assim, então, acho que a gente não pode realmente misturar, e no caso do Fabrício, é um caso que vai ser difícil a gente ter
esse esclarecimento, assim, porque nenhum dos jogadores que estavam ao lado dele vão dizer isso Sim, nesse momento. Quer dizer, as exatamente. testemunhas, na verdade, é difícil. Ele tem prós e contras, né? Exatamente. Ele é brabo, a gente sabe que ele é brabo, né? Quem sabe até esse episódio do Internacional sirva para o futuro dele, né? Como na carreira de futebolista. Ele é muito colorado, porque ele foi criado ali dentro do Internacional. Alguma coisa ele deve ter ouvido que o ofendeu tanto a ponto de ele tirar a camiseta e jogar no chão, né? É verdade. A paixão. É a paixão. É a paixão. Agora é um grande jogador. É um grande jogador, é uma pena, né? Que espero que se resolva isso. Bem. Há controvérsia. A controvérsia, é controvertido o seu futebol. Mas ele tem ferramenta. Tem ferramenta. Tem ferramenta. Bem. O Mídia Debate hoje teve a oportunidade de debater um tema fundamental na sociedade e para o esporte, principalmente. Aliás, o esporte tem enfrentado esse tema em vários momentos históricos com galhardia. Espero que ele também faça no futebol, que é a questão do racismo. A sociedade precisa banir o racismo do seu seio e, obviamente, o esporte precisa também acompanhar essa postura que refute o racismo como um comportamento completamente execrável e não aceitável. O Mídia Debate de hoje fica por aqui. Gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, a professora Sandra de Deus, coordenadora da especialização em jornalismo esportivo do curso de Comunicação e Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o jornalista João Garcia. Até a próxima semana.